Você vai assistir agora Hora da Verdade. Extra, extra! Hoje é o dia do jornalista. E sendo profissional da área há algumas décadas, me lembrei de um livro do jornalista e escritor José Arbex Júnior, de 2001, cujo título é sintomático. Jornalismo, a notícia como espetáculo, que vale a pena a leitura. Sem querer aprofundar nos conceitos muito bem detalhados por Arbex, farei apenas uma breve reflexão, despretensiosa até, sobre o jornalismo praticado nos dias atuais. Verdadeiramente, penso que datenamos o jornalismo em todas as suas esferas, para não dizer que detonamos. Bradamos contra o discurso do ódio usando o ódio como discurso. Pedimos paz ao mundo utilizando palavras de guerra. Gritamos nervosamente solicitando calma. Caímos na vala comum de discutir políticos e não políticas. Tornamo-nos juízes do bem e do mal. Olvidamos da análise baseada em fatos para inserir nossas narrativas em um machismo sem precedentes. Somos fakes sem news. Jornalismo se tornou entretenimento, pois é preciso entreter as pessoas como forma de anestesiá-las perante um Brasil que necessita acordar e faz tempo. A publicidade e o jornalismo, antes co-irmãos na área da comunicação, se tornaram uma única pessoa, pois, excetuando-se casos raros, o jornalismo, infelizmente, não vende hoje apenas espaços publicitários. Muitas vezes vende opinião, credibilidade e valores, pilares do jornalismo. O jornalismo é apenas o espelho de uma sociedade. A imagem hoje não vale mais que 1000 palavras. Ela é o que importa. Vivemos a era dos tics e tocs, reduzimos a vida e compartilhamos flashes no Instagram. Destacamos as faces sem books e tem gente já falando no fim do jornalismo, pelo menos aquele que conhecíamos. Enfim, com todo respeito aos bons jornalistas, aos bons cursos, bons professores de jornalismo e aos bons estudantes, que ainda existem, ainda bem, pioramos muito. A sociedade e o jornalismo. Não necessariamente nessa ordem. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nessa segunda-feira ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja, o privilégio, o prazer da sua companhia, hoje no dia do jornalista. Portanto, você que está me vendo aí e tal, pode mandar presente para mim, viu? Pode fazer um pixinho aí para me ajudar nessa minha carreira, que está começando agora. Na verdade, o que eu li hoje falando que se tem o dia da mentira, hoje é o dia da verdade. Ou seja, o jornalismo deve, ou deveria pelo menos, representar a verdade, né? Embora a verdade tenha várias faces. Então, todas as faces das verdades deveriam ser representadas no jornalismo. E hoje, para conversar sobre esse tema que eu considero de fundamental importância para a sociedade, a gente convidou, está aqui com a gente, é um prazer recebê-lo, o professor Marcos Vinícius Meigri Silva. Professor, boa noite, obrigado pela sua presença. Muito boa noite, William, boa noite a todos que nos acompanham, é um prazer enorme estar aqui e te conhecer. Muito obrigado. A gente que já passa assim pela mesma carreira, né? Você que com certeza já tem a sua trajetória aí, inclusive eu vou ler aqui um pedacinho da minha colinha aqui. O Marcos Vinícius, ele é doutor e mestre em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, jornalista formado pela Universidade Federal de Viçosa, já atuou na área de assessoria de comunicação e atualmente é pesquisador de pós-doutorado na UFMG e também professor aqui na PUC Minas, Poços de Caldas, nos cursos de jornalismo e publicidade. Portanto, a gente vai estar conversando aqui, com certeza nos enriquecendo, né, eu e você que está aí nos assistindo, com a presença do Marcos Vinícius. Marcos, eu vou usar uma expressão que a gente costuma dizer entre jornalistas, será que ao me ouvir aí, você acha que eu carreguei demais na tinta? Porque a gente que às vezes escreve, você fala, é assim, aí você digita aquilo ali, naquele momento que você está pensando. Você que ouviu o que eu disse, aí claro que você fala, nossa, mas não está tão ruim assim. Pode ser que seja essa leitura, e é bom que seja assim, né, que a gente, essa diversidade de opiniões é que faz o jornalismo ser tão
vivo ainda, né? O que você acha? Eu carreguei demais na tinta? Não, pelo contrário, eu acho que você foi muito preciso e atual na hora de fazer essas considerações, trazer inclusive o Arbex para citar, né, uma referência para a gente para pensar o jornalismo e pensar inclusive os desafios contemporâneos do que é fazer esse jornalismo, diante dos desafios tecnológicos, diante dos desafios da desinformação, diante dos desafios pessoais, né? A gente sair do nosso espaço, da nossa bolha e se dispor a ouvir o outro, né? Se dispor a compartilhar, a trocar ideias. Eu acho que você foi preciso em colocar o tamanho do que é o desafio do jornalista hoje, pensando nesses problemas todos que a gente atravessa na sociedade contemporânea. Você acha que o jornalismo, eu vou usar uma expressão até popular, ele se perdeu ao longo do trajeto? Porque a percepção de uma pessoa como eu, que viveu um pouco o jornalismo de décadas atrás e que agora vive o jornalismo, é um pouco isso que eu escrevi. Me dá uma impressão que a gente sempre falava assim, qual é o papel do jornalismo? E eu queria fazer essa pergunta para você. Qual é o papel do jornalismo nos dias atuais? Eu não acredito, William, que o jornalismo ele tenha se perdido, no sentido de que ele não saiba mais qual é a sua função. Talvez o problema seja nós, enquanto sociedade, que precisemos entender melhor o que a gente demanda desse jornalismo na atualidade. Então vamos pensar, eu acredito que hoje o jornalismo tem outros desafios, por exemplo, para lidar com as redes sociais. A comunicação, o conteúdo que a gente recebe todos os dias pelas redes sociais, o modo como a gente se informa, isso diz de uma forma nova de fazer jornalismo. Para eu chegar no meu público hoje, eu tenho que entender que passa muito pelo digital. Né? Diferentes modos de dialogar com esse público. Então, um papel de um jornalismo pensado para hoje é preciso entender que passa por outros lugares que, sei lá, provavelmente 20, 30 anos atrás não eram pensados, não faziam parte desse debate. E aí, menos temer as novas mídias e mais entender o que a gente pode usá-las enquanto potencialidade para fazer esse jornalismo funcionar, para que ele possa dialogar melhor tanto com o público quanto com a sociedade com a qual ele quer responder, para a qual ele quer prestar o seu serviço. Hoje já se vê jornalistas mesmo, já conceituados e tal, falando do fim do jornalismo. Não sei se a gente chega nesse ponto, mas você está dizendo aí, talvez não seja o fim, talvez seja um começar de maneira diferente ou trazer coisas diferentes, seria isso? Eu acredito nesse lugar. Toda vez que chega uma mídia nova, a gente viveu na nossa história esse medo do que ela vai causar nas anteriores. A televisão, quando chegou, gerou um medo para o rádio, quando chegou, gerou um medo para o impresso, as novas tecnologias chegaram, geraram um medo para as mídias anteriores. Que espaço ela vai ocupar, como ela vai dividir esse espaço com as mídias que já existem. Eu acho que a gente vive no jornalismo um pouco desse momento, desse temor de lidar com a novidade, inteligência artificial, novas tecnologias, o desafio da desinformação. Como lidar com tudo isso? São desafios que são colocados para o jornalista, para o jornalismo hoje de forma geral, e que nós precisamos entender num contexto de renovação e não de fim da profissão. Talvez seja o fim de um ciclo do jornalismo, mas de forma alguma o fim da profissão, da sua essência de informar, de apurar, de mostrar os lados das verdades, como você trouxe no seu texto, por exemplo, que continua sendo um papel fundamental para esclarecer e ancorar o debate social. Você que é um professor, está na área acadêmica, aí, com certeza passando seus conhecimentos, né, a tudo aquilo que você depreende aí dos seus estudos, a gente percebe que o cenário do jornalismo ele é complicado no sentido até do fim dos cursos de jornalismo, né? Quantos cursos de jornalismo foram fechados nos últimos tempos? Quando eu comecei a estudar, ou quando eu terminei meu curso de jornalismo há alguns milênios atrás, já se falava se é válido ou não estudar jornalismo. E agora, com o fim dos cursos, ou com a maior parte dos cursos de jornalismo, tanto que existem ainda, o próprio curso da PUC aqui, o qual você é professor, como é que é essa questão do fim dos cursos, a importância de se estudar ainda academicamente o jornalismo? Hoje eu estava conversando em sala de aula com os meninos sobre isso. Hoje é o dia do jornalista, né? Então o debate na aula foi um pouco sobre esse lugar. Aliás, parabéns para você. Parabéns para você também, William. E hoje dentro de sala a gente estava trocando um debate sobre isso, porque quando eu entrei na faculdade foi exatamente no ano em que caiu a obrigatoriedade do diploma. Então a gente estava vivendo aquele momento de por que fazer um curso de jornalismo num momento como esse em que agora já não se precisa mais ter o diploma para contratar. Vamos chegar lá, vamos bater na porta e vamos ser contratados, não precisa mais do diploma.
Então, qual é a relevância de um curso de graduação? Qual é a relevância de estudar para atuar nessa área? E aí, quando a gente vai para a universidade, quando a gente vai para o ambiente acadêmico, a gente entende a relevância do papel e da formação intelectual, o senso crítico, a bagagem cultural, a bagagem questionadora que todo jornalista precisa desenvolver e que o espaço acadêmico se prepara para oferecer isso para os estudantes. Então, eu acho que nesse contexto em que os cursos têm sido reduzidos e a gente tem enfrentado, de fato, uma dificuldade na manutenção, é importante valorizar os que temos, os que temos e o quanto esses cursos são valiosos para a nossa história na comunicação, para o papel que nós que estamos entregando esses profissionais para o mercado e estamos atuando na manutenção de uma comunicação de qualidade para a sociedade. Eu até defendo isso e na própria época e veio vindo dessa forma, o próprio mercado de jornalismo, o rádio, televisão, jornal, enfim, eles mesmos analisaram que a importância de você ter aquilo que a gente chama de jornalista profissional, do jornalista, que é aquele que foi formado sem o curso acadêmico. E isso também filtrou um pouco, porque a pessoa que é jornalista, mas não passa pelo banco da faculdade, ela usualmente não tem, vamos dizer, o mercado de trabalho aberto para ela, não é isso? Sim, e a pluralidade do ambiente universitário, A proposta de uma universidade é, de fato, te abrir ao diferente. E o jornalismo é justamente isso, é saber lidar com o diferente, é abrir para o contraditório. E aí a universidade, passar por esse espaço enquanto jornalista, é fundamental para entender como você vai lidar com o contraditório, perceber a diversidade e saber contar essas histórias para o seu público. E a gente percebe, acho que é quase em muitas áreas, que hoje as coisas se misturaram tanto que é difícil você traduzir isso de uma maneira prática. Por exemplo, você vê hoje a presença do próprio, os podcasting, os podcasts que estão aí, os youtubers, hoje todo mundo faz entrevistas, todo mundo entrevista, todo mundo conversa, sem problema algum. Mas eu costumava dizer para meus alunos, eu tinha até um texto que eu formatei e entreguei a eles, que entrevista não é bate-papo, E era difícil eu explicar para eles por que entrevista, mas entrevista é bate-papo, você conversa e tal, mas não é bem assim, Então a técnica das entrevistas, a forma como que você conduz, faz a diferença e no banco da faculdade você aprende um pouco isso, Então, como é que você percebe essa chegada, essa pororoca que a gente vive, Jornalistas formados, passando pelo banco da faculdade, e youtubers, pessoas que vão abrindo seu podcast e tal, e o mercado é democrático e plural, que bom que seja assim, mas como é que você vê essa possibilidade do jornalista que é formado, ele não ter mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho está totalmente invadido, entre aspas? Eu defendo, William, que a gente, quando oferece um trabalho de qualidade, a gente vai encontrar o nosso espaço. E eu acredito que os nossos alunos, os futuros jornalistas, quando conseguem entregar um trabalho de qualidade, primoroso, com apuro, com envolvimento ético, esse profissional ele vai ter um espaço em algum momento do mercado, ele vai se encontrar, porque existe, como você disse, uma pluralidade hoje de fontes, de mercados, e ele pode sim ocupar um espaço de relevância nesses novos cenários para, inclusive, fazer diferente, fazer melhor do que esses que talvez não tenham o preparo e estão ocupando esses espaços. A gente observa, assistindo podcasts, videocasts, de jornalistas e não jornalistas, e a gente percebe a diferença na qualidade, no apuro das perguntas, no tipo de envolvimento, no tipo de profundidade que esses materiais entregam. Então, um jornalista formado, que sabe pesquisar, que sabe ouvir, que sabe tirar da sua fonte o melhor da sua história, que sabe apresentar os diferentes pontos, tem lugar para esse profissional. Mas você não acha que nós vivemos aí muita gente fala sobre isso, não adianta você produzir nada que tenha muito conteúdo, porque a sociedade não quer conteúdo. Não sei se isso é verdade, é só uma indagação, uma provocação. Essa possibilidade da comunicação seja ela totalmente informal, sabe? Essa questão de, vamos informar, mas assim, sem muito detalhe e tal, vamos ficar... isso não choca um pouco, porque aí a pessoa fala, ou eu entro no mercado da informalidade de passar a mensagem, ou eu não tenho, parece que eu não decodifiquei o mercado da maneira com que ele está acontecendo. Então, ou eu abraço a causa de que tudo é informal e eu vou ser assim, porque o mercado está querendo isso, ou não sei, ou eu vou ficar sem emprego. Em alguma medida, eu acredito que o desafio é de linguagem.
né? Então nós estamos experimentando linguagens diferentes ao fazer material para as redes sociais, para podcasts, para videocasts, e aí tem uma adaptação em como conversar com essas novas linguagens. Então, de fato, é uma proposta nova de conseguir fazer chegar a um novo público, Sim. de fazer-se ouvido por um público jovem, por exemplo, que de fato não vai consumir materiais longuíssimos, não vai ler textos longuíssimos, então eu tenho que me adaptar, se eu quero, enquanto jornalista, ocupar um espaço para que eu possa, de fato, ser ouvido por esse público. Mas eu não acredito, William, que isso seja um impeditivo para que a gente desenvolva materiais de qualidade. Eu reforço essa tecla de que, se nós dominarmos a linguagem, se soubermos aproveitar bem do espaço que a gente tem na rede social, no tipo de produto que eu estou desenvolvendo, dentro do tamanho que eu tiver de texto, do tamanho que eu tiver de podcast, eu consigo trabalhar com qualidade o meu texto jornalístico. Aí eu vou ao encontro do que você está dizendo, porque muitas vezes quando você está assistindo um podcast, ou quando você está vendo um videocast, e aí tem pessoas do seu lado que não são jornalistas, mas estão acompanhando, de repente, se o apresentador, aquele que está se propondo a mostrar algum fato, alguma ação, enfim, se ele erra no português, de alguma maneira, todo mundo falou, você viu o que o cara falou? Olha só o erro que ele teve. Quer dizer, há uma ideia de que parece que está todo mundo na informalidade, mas quando existe um erro, todo mundo capta o erro e fala, olha lá, como é que pode ser jornalista desse jeito, não é isso? Exatamente, e aí entra o nosso lugar de jornalista. Hoje em dia a gente vê entrevistas, esses videocasts, e aí eu vi recente um que o cara entrevistando a fonte e ele fez relatos desencontrados sobre a biografia da fonte. E aí eu vi depois os comentários na internet, o povo no Twitter atacando, mas como pode jornalista errando desse jeito? E não era um jornalista, né? Sim. Então era uma dessas pessoas que ocupa esse espaço, não tem a formação e usa esse espaço de forma equivocada, né? Não tem o mesmo tipo de leitura de mundo, de leitura de entrevista que a gente enquanto jornalista tem. Eu acho fundamental, desde quando eu passei pelos bancos da faculdade, a gente já discutia a questão da obrigatoriedade ou não do diploma, e eu sempre achei obrigatório o diploma, por todas essas razões que você está dizendo, e principalmente porque aquilo que tem qualidade, e qualidade é um conceito, eu sei que ele é discutível, mas a qualidade é aquilo que permanece durante o tempo, né? Então, se você abraçar demais essa causa, que às vezes as pessoas falam, não, tem que ser assim, porque é assim que o mercado quer, você está indo na vala comum de que todo mundo faz e aí você não se destaca. É basicamente isso, professor? É, exatamente isso. E a gente, enquanto estudioso, enquanto pesquisador da área da comunicação, a gente também tem a obrigação de apresentar o diferente, apresentar a inovação. E jornalismo também é fazer ciência e fazer história. Eu gosto de trazer sempre isso, né? Nós somos cientistas do presente e historiadores do momento presente. Então nós temos que fazer diferença, nós temos que apresentar o diferente com qualidade para esse nosso público. Quando você está lá ministrando as suas aulas, que são várias disciplinas, inclusive, que você estava me dizendo aqui, eu quase me cansei, falei, meu Deus do céu, que é bastante disciplina, isso mostra com certeza a qualidade do seu trabalho, mas quando você está mostrando para os alunos como é que está o cenário, esse jornalismo de qualidade, você consegue enxergar que os alunos ainda brilham? Porque eu fico pensando assim, o jornalismo, todo aquele que abraça uma profissão, acho que é assim, ou deveria ser pelo menos, eu lembro quando eu escolhi jornalismo, meus olhos brilharam, porque era o que eu queria para a minha vida, né? E você ainda acha que essa questão do jornalismo, apesar de a gente ver os cursos sendo fechados, ainda brilha no olhar do aluno aquela vontade de ser jornalista? Sim, nos nossos alunos especialmente, sim, as nossas turmas, os meninos eles têm uma criatividade, um envolvimento, um interesse muito grande por se fazerem jornalistas, se formarem com qualidade, são adeptos a esse questionamento, a essa reflexão, e aí eu sinto neles a vontade de fazer, né, de colocar a mão na massa, e eu quero ouvir, eu quero contar história, eu quero narrar, eu quero saber contar. E aí eu me vejo neles, como você disse aí também, né, tem uma história já na área da educação, eu me coloco no lugar deles e me lembro, né, de quando comecei, do mesmo jeitinho, querendo fazer do jornalismo uma história de vida, né, fazer do jornalismo esse lugar de ouvir os outros e de fazer brilhar histórias diferentes. A sustentação do jornalismo sempre foi assim, não é diferente. O jornalismo vive da publicidade, né? Ou seja, dos patrocínios, daquele que subsidia ali o mercado jornalístico, seja empresas, seja, enfim, instituições e tal.
E hoje a gente percebe que com a chegada das redes sociais, muitos empresários acreditaram fielmente que é só ir, né, só ter um Instagram, uma conta no Instagram, só ter um site, isso já resolve o problema de divulgação da empresa, né? E isso ocasionou que muitas quebras de empresas jornalísticas, muitos fechamentos de jornais, e aí isso perdeu um pouco a sustentação do mercado, né? E o jornalista, que é o formado, que sai do banco da faculdade, ele se depara com esse cenário. Como é que você sustenta lá nas suas aulas para dizer para os alunos, olha, ainda tem caminho para você se sustentar financeiramente através do jornalismo? Não só de ocupar espaços tradicionais desse mercado, como também criar novos espaços nesse mercado do jornalismo, principalmente no ambiente das redes sociais. Como você mesmo destacou, a democratização, que é muito benéfica nesse processo da chegada das novas mídias, ajuda a abrir esses novos caminhos para que a gente possa fazer a profissão desenvolver, para que a gente possa ocupar com qualidade outros espaços. E aí uma defesa que eu trago essa pluralidade trouxe também democratização, inclusive financeira, né? É possível você monetizar conteúdos, é possível você ganhar de outros modos que você talvez não teria condições se tivesse que caber num modelo tradicional. E aí reinventar um pouco esse mercado justamente no fazer, no próprio dia a dia dessa profissão agora nas redes sociais principalmente, ocupando um espaço novo e sabendo se posicionar de forma qualificada. Você que é professor de uma das disciplinas que eu considero importantíssimas, tanto para a publicidade quanto para o jornalismo, que é a semiologia, não é? Hoje a gente tem quase que uma ideia, e eu porque a gente tem que adaptar essas questões do que está realmente, vamos dizer, chamando a atenção das pessoas, é a questão dos vídeos, né? Vídeos hoje, a imagem valendo realmente mais do que 1000 palavras, né? Acho que hoje até pode dizer a imagem valendo mais do que 5.000 palavras ou 100 palavras, não sei como expressar isso. A imagem, essa imagética que a gente tem hoje, sobrepondo-se à palavra, ao texto, como é que é isso? Uma das disciplinas que eu trabalho é teorias da imagem. E aí é justamente para conversar um pouco sobre a relevância da imagem, mas entendendo que ela não está num lugar de disputa com a palavra, no sentido de colocar-se como melhor ou não. Mas nós temos que entender que a gente vive, de fato, um contexto em que agora a imagem comunica de outro modo. Ela tem um outro jeito de chegar nas pessoas e principalmente no audiovisual. Nós temos hoje uma outra forma de fazer o público acessar esses materiais, de consumir a imagem, mas é importante que a gente entenda também o lugar que essa imagem ocupa no contexto geral, não só do jornalismo, né? A imagem é hoje o chamariz, aquilo que desperta o nosso olhar, aquilo que nos chama para a conversa, aquilo que nos faz ser captado para um conteúdo. Então, essa construção da imagem, de fato, hoje, passa por esse lugar de relevância de pensar, eu preciso atrair o meu público, eu preciso convidar o meu público pelo visual, pela imagem. Então, às vezes, nesse sentido, em muitas camadas, a palavra vai ficando ali, aparecendo de outro modo, sendo colocada num casamento em que ela vai para segundo plano em relação a essa imagem, mas isso não significa tirar o peso e a relevância de um bom texto, de uma escrita, né, que vai de fato combinar e casar com essa imagem e trazer uma afinidade entre visual e textual. E você acha que isso, falando de mídia tradicional, e até existem hoje sites jornalísticos, né, onde a palavra ainda é importante, como unir essas duas linguagens, né? A linguagem escrita com a imagem? Eu acredito que a gente tem que saber para qual público a gente está conversando. Então, pensar as redes sociais ou pensar os vídeos, de que modo a palavra é demandada de cada um desses lugares. Então vamos pensar, eu vou produzir um texto jornalístico para um site em que o foco é o texto escrito e uma imagem fotográfica. Então o peso da palavra nesse lugar é outro, é um público que está disposto a consumir de outro modo. Para o audiovisual, essa minha palavra vai vir no roteiro, vai vir em outra lógica, né? E não no textual, e não no escrito. Então ela vai ter uma outra dinâmica de ser consumida, né? Ela vai ser captada na audição, na combinação com o visual. Então é preciso pensar a quem eu quero atingir quando eu faço essa minha combinação palavra-imagem para eu saber dosar de forma adequada e não perder o meu público.
Uma das coisas que eu vou fazer essa pergunta, e a gente vai para o primeiro intervalo, na hora da verdade, nessa conversa com o Marcos Vinícius, professor de jornalismo, e aí dizendo e reforçando o conceito que hoje a gente está vivendo, o dia do jornalista, aliás, uma homenagem, vamos dizer assim, ao grande jornalista Líbero Badaró, né? Quando a gente passava lá em São Paulo, eu estudei em São Paulo jornalismo, passava na Líbero Badaró, falou, Líbero Badaró, né? E pouca gente lembra. Mas, de qualquer maneira, hoje a gente fala a política está avançando para todos os caminhos, né? A política hoje está na área jurídica, a política hoje está em qualquer... A gente vive um tempo de politização enfim, de polos às vezes opostos, né? E o jornalismo está ali nesse campo. Você acha que essa polaridade ela invadiu o jornalismo acabou também sendo politizado demais, e aí, como eu disse no texto que eu critico um pouco isso, o jornalista deixou de falar um pouco de políticas públicas para falar de políticos, né? E isso desvirtuou um pouco a importância da política para a condição da sociedade. Eu queria saber a opinião do Marcos Vinícius, você vai ficar sabendo também a opinião dele após o primeiro intervalo do Hora da Verdade. Não sai daí. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade, no Dia do Jornalista, 7 de abril, hoje você nos acompanhando aí pelo tvpox.com.br, onde quer que você esteja, esse privilégio, o prazer da sua companhia há tantos anos, né? Eu falo que sempre esse programa aqui é o programa mais antigo da televisão sul-mineira e que eu estou aqui há muitos anos. Eu queria inclusive mandar um abraço para o meu amigo Poli, foi o primeiro apresentador do Hora da Verdade, uma pessoa que nos ensina tanto, nos ensinou, continua aí, está passando por um probleminha de saúde, mas com certeza estará forte novamente, já estará de volta aí com as suas opiniões críticas no blog do Poli. Um abraço então ao amigo Poli, primeiro apresentador do Hora da Verdade, depois eu vim na sequência com a responsabilidade de substituir o Poli, o que não é fácil. E a gente está conversando aqui até às 9 da noite com o professor Marcos Vinícius Meigre e Silva, falando da profissão, né, da área, do cenário do jornalismo, isso que tanto nos impacta, né, porque todos nós recebemos informações de diversos canais hoje, é claro, tem o WhatsApp informando, tem o Instagram, tem o TikTok, tem as redes ditas, redes mais antigas, da rádio, televisão, como aqui a TV Poço e como tantas outras emissoras que cumprem ainda o seu papel de trazer informação de qualidade. Aliás, se fala muito nisso, antes da gente entrar no aspecto político, eu queria pegar um pouquinho esse rabicho, de que, apesar de tudo, as redes, vamos dizer assim, mais conceituadas de televisão, de rádio, de jornal, elas continuam tendo uma importância para aquele que fala, não, mas eu preciso saber se essa informação procede.
e aí vai nessas fontes. É isso mesmo, professor? É interessante a gente pensar esse lugar das mídias clássicas, justamente tem uma piada, né, uma brincadeira que é o seguinte, o povo viu uma notícia, circula aqui, circula lá, viu no WhatsApp, liga a televisão para confirmar se é verdade, né? Liga a TV para ver se está falando lá, porque tem um lugar de legitimidade. Então é isso também, pensar o jornalismo como esse lugar de credibilidade. E essa credibilidade é construída. Ninguém tem credibilidade do dia para a noite. Ninguém tem uma relevância social do dia para a noite. O jornalismo é a mesma coisa. É essa mesma história. Essa credibilidade jornalística é construída com o tempo. O rádio já construiu esse lugar, a televisão já construiu esse lugar. O desafio que a gente vê hoje é a internet, né, e as redes construindo esse lugar a seu modo, mas a credibilidade jornalística ela é feita no dia a dia da profissão. E TV e rádio, por exemplo, jornal impresso, né, outras mídias já construíram esse lugar de outro modo. Agora o desafio são os novos mecanismos de comunicação que chegaram aí mais recentemente e são desafiados dentro dessa lógica de pensar a credibilidade. Falei no bloco anterior, a pergunta sobre a questão da polarização política e como o jornalismo se inseriu nesse cenário, em sua opinião. William, eu acho que a gente preocupa em definir muito nesse momento se o jornalismo ele está atendendo um lado A ou lado B, se ele está se partidarizando. E aí, isso de fato é uma preocupação e a gente tem que evitar ao máximo e entender que esse não é o lugar do jornalismo de fato. Mas eu acho importante que a gente também reconheça o quanto os novos momentos permitiram que o jornalismo levasse ao público um debate político, um sentido político, não partidário, mas entender que a política deve ser conversada, que a política deve ser debatida. E aí, nesse sentido, eu penso que o jornalismo tem sido muito bem aproveitado, porque olha o quanto a gente debate hoje em dia questões políticas, sociais, culturais e o quanto a gente se coloca a contrapor, a ouvir, a problematizar pontos que talvez em épocas passadas até a gente problematizasse, mas não fosse com a mesma força, com o mesmo envolvimento que hoje a gente coloca e a gente vê as pessoas interessadas em compartilhar, em debater. Então, em termos de validade para o jornalismo, eu acho importante a gente entender que foi ótimo que esses novos caminhos permitissem um debate político mais forte. Mas é ruim quando a gente partidariza esse lugar, quando a gente leva isso para ir de fato para o submundo dessa política partidária e que aí não nos atende enquanto jornalistas que precisam pautar-se pela objetividade, pela ética, pelo princípio da nossa profissão de mostrar o diverso. Em minha época de jornalismo, quando eu estudei jornalismo, uma coisa ficava muito clara e eu tentei ao longo do tempo passar para os meus alunos. Uma coisa é a sua opinião, né? Por exemplo, eu coloco aqui a minha opinião sempre quando eu abro o editorial, é o lugar e o espaço onde a minha opinião está registrada, que são os artigos, né, onde as pessoas, os jornalistas, têm como colocar. Ou se as pessoas criam um blog ou qualquer coisa nesse sentido, elas colocam ali as suas opiniões, aquilo que elas acham certo ou errado, enfim. Tem diversos canais para isso. Mas o que eu observei, eu não sei se eu estou equivocado nessa minha observação, é que hoje parece que as coisas se misturaram. O jornalista está falando sobre determinado fato que aconteceu, ele já insere a sua opinião e você já começa a dizer, mas espera aí, é o lugar ali dele colocar a opinião, já que naquele momento o importante é o fato que está acontecendo e não a opinião. Houve na minha percepção, se é bom ou ruim, não cabe a mim avaliar, mas eu vi essa junção de coisas que eu achava um pouco, cada um tem o seu lugar, para você não colocar dentro de uma notícia, de um fato, aquilo que você acha que é mais válido ou aquilo que você acha que é o mais correto. E o jornalismo tem espaço para opinião, como você disse, tem um lugar determinado para que isso apareça. Isso não é um problema para o jornalismo. Não o problema é como a gente entende que isso tem sido feito agora. E, de fato, nós precisamos reconhecer qual é o lugar da opinião, em que momento ela deve aparecer, em que momento o jornalista pode se posicionar e isso vai, de fato, contribuir para o debate que ele quer levar para o seu público, para aquela sociedade onde ele está mobilizando uma determinada pauta. Então, é importante que a gente conheça e reconheça a importância da opinião, mas saiba que ela tem um momento correto para aparecer, ela precisa ser validada, ela precisa ter um respaldo também, porque o jornalista, quando opina para um público. E aí é o que você disse, não é uma conversa de bar. Então ele também tem que ter um respaldo, inclusive para apresentar essas opiniões que ele quer levar a público e quer mobilizar na conversa social. Quando você falou, eu achei importante esse registro que você fez, que foi de dizer
que essa democratização da informação, ela foi salutar realmente, até para a gente começar a discutir ainda mais a fundo, porque a gente aí sim, eu acredito que a gente teve um avanço muito grande, porque antigamente a gente falava do espectador, né? A gente fala do internauta e tal, mas a gente chegou à conclusão, ou nesse espaço que a gente está vivendo agora, existe mais o ativo, né? O consumidor de informação, ele já não é mais passivo, ou seja, ele não fica ali recebendo sem poder dar a sua opinião. Isso também foi uma situação que hoje a gente vive muito importante, essa interatividade, esse registro da opinião de quem está assistindo. Ele não fica ali passivo, só recebendo, não é isso, professor? Exatamente, a possibilidade de resposta imediata, né? Então, antigamente, se o público quisesse reagir a uma mensagem do rádio, ele tinha que ligar, ser aceito na ligação, ser aceito a ir ao ar, depois também na televisão. E aí agora no espaço das redes sociais, de fato, tem esse imediatismo. Eu coloco a minha resposta, eu coloco a minha raiva ou o meu elogio imediatamente e aquilo faz circular, aquilo faz chegar a outros públicos que porventura eu não chegaria se fosse pelo modelo anterior. Então, de fato, isso maximiza muito, dá um poder à audiência que antes ela não entendia ou pelo menos não se colocava nesse lugar. Se eu coloco a minha opinião na internet e eu vejo que outros compactuam, eu sinto um crescer em mim, né, de relevância, uma opinião que de fato compactua com outras pessoas, então eu me sinto respaldado, eu sinto que eu tenho credibilidade para falar. E aí, de fato, isso vai dando respaldo para que a gente continue tendo cada vez mais esse debate, inclusive hoje, né, nas redes sociais, de como que a gente vai moderar esses comentários, qual é o caminho certo, né, para que esses comentários apareçam ou não. E, nesse sentido, é importante a gente entender o quanto é positivo a possibilidade da interação, né? O quanto interagir, o quanto ver que você não é uma fonte isolada, você conversa com outros públicos, isso te dá vontade de continuar interagindo, comunicando, partilhando ideias. O grande problema é entender que a minha ideia não é a única. Então, a minha bolha, o meu lugar de fala, né, de onde eu estou olhando o mundo, esse não é o único lugar de mundo que existe. E aí, às vezes, quando a gente cria essas esferas em que a minha opinião ressoa em outras pessoas e eu quero ficar só com essas opiniões por perto, aí é que está o problema. Um dia eu conversando ainda ao encontro que você está dizendo também, eu conversando com um amigo meu contrário a algumas ideias que eu tenho, que eu acho que é muito salutar, né? E eu dizia para ele, e aí entrou naquele choque de opiniões, aí eu falei, olha, só para te explicar o seguinte, na minha percepção é o seguinte, não é a minha opinião contra a sua, é a minha opinião mais a sua, é que a gente consegue construir alguma coisa. E é muito interessante a gente falar isso porque aí entra esses conceitos da democracia, né? Que é aceitar opiniões adversas, né? Que é acreditar que é de polos opostos que a gente forma uma sociedade. Né? É por isso que essa polarização política, que quando ela é muito separatista, ela não constrói muito, né? E o jornalismo, eu acho que ele tem também essa função, talvez, de tentar colocar isso de uma maneira muito clara, né? De que é importante uma sociedade plural, onde as opiniões plurais sejam expressas, né? E voltando no que a gente começou a conversar, por isso não é o fim do jornalismo, não é a morte do jornalismo de modo algum. É uma nova fase, ainda mais desafiadora, né? Agora com outros problemas, com outros entraves que são colocados para a gente entender como essa profissão vai existir daqui para frente. Mas de modo algum é o fim, porque é para fazer essa esfera pública conversar, para fazer esses lados opostos entenderem que é preciso dialogar. O jornalismo, no meio do caminho, tem um desafio gigantesco nesse processo. E você vê também, falando sobre isso, essa questão de, antigamente você ligava, vou citar a emissora para não ficar uma coisa muito pontual, mas todo mundo vai saber quando eu dizer isso, quando eu disser isso, que você ligava o canal só para assistir aquela emissora, naquele canal, naquele jornal, naquele horário. E isso hoje é plural, quer dizer, já não tem essa hegemonia que um veículo de comunicação tinha sobre os outros, né? Então existia muito essa ideia de que aquele era o canal. Hoje não, hoje existem diversos canais, inclusive os próprios jovens,
eles não estão muito ligados à TV aberta, né? Aquilo que a gente conheceu, é isso? Exatamente, inclusive entendendo que esses novos canais são mesmo outros canais, fora do ambiente da TV e do rádio, por exemplo, que o consumo passa a ser agora mais pulverizado, outras fontes, outras mídias, o papel de mídias alternativas, né? O papel das pílulas informativas, por exemplo. Muita gente consome pelas redes sociais, então são trechos muito curtos, são outras lógicas, são outras linguagens que agora conversam com públicos mais novos que vão conhecer uma nova face do jornalismo, que é esse jornalismo se descobrindo nesse novo momento aí em que precisa saber fazer a sua linguagem, atravessar-se e chegar a esses públicos cada vez mais ágeis, cada vez mais dinâmicos e que tem essa atenção difusa. Né? Tem essa atenção dispersa, consome um conteúdo e rapidamente já parte para consumir outro material, não se prende do mesmo jeito, né, diante de um conteúdo informativo. Então é a adaptação desses conteúdos, dessas linguagens para esses novos públicos. Quando você fala desse lado que eu acho importante também, mas também não tem um lado aí que as pessoas não se aprofundam demais, né, naquela questão assim, tipo, eu sei um pouquinho de tudo, mas quase nada de tudo, porque na verdade eu não me aprofundo muito sobre determinado assunto, que nem a gente está dizendo da sua própria formação como estudioso da comunicação, certamente essa ideia da acadêmica, né, de você ler muita coisa, de muita gente, da pluralidade de informação que você capta. E hoje a gente às vezes tende a entender que talvez o jovem esteja muito superficial na captação das suas informações. Ele pega um texto, ele lê 2, 3 linhas, ele acha que ele já entendeu tudo. E você que está em contato direto com o jovem, talvez tenha uma expertise maior para falar sobre isso. Esse é um grande desafio para a gente que está formando, né, estudantes e para a gente que está nesse mercado. Porque parece que eles querem pular os caminhos, né, que é atalho. Mas como é que eu chego ali tão rápido, né? Exatamente, porque aí é pensar de fato como fazer essa linguagem ser adequada, ser pertinente e ser completa na dinâmica desse novo consumidor, que só quer ler esse resumo, essa síntese, o que eu vou ser capaz de apresentar para o meu público dentro desses limites. E aí eu penso, William, assim, em termos de estudos, né, do que a gente tem problematizado na área, que é entender um modo de captar uma audiência e saber que uma parte desse conteúdo, de fato, vai virar uma audiência cativa, que vai consumir e aprofundar num determinado material, enquanto outra parte dessa audiência não vai de fato se colocar apta a consumir um material em profundidade, vai se perder em algum momento, e aí o jornalismo vai ter que lidar de fato com esse desafio de entender que uma parcela da sua audiência é para um consumo mais minucioso, aprofundado, e uma outra parcela a gente tem que criar outras linguagens e criar outros mecanismos de atração e captação desse público. E que na verdade, assim, é claro que a gente está maximizando isso, porque isso também é um pouco antigo, né? Se você for ver. Desde quando surgiu a televisão, que ela veio dar a imagem aos fatos, né? E a imagem e o dinamismo, a mobilidade, e aí criou-se, não, agora a televisão chega e mata o rádio, chega e mata a imprensa, porque verdadeiramente as pessoas que gostavam de uma coisa um pouco mais, que já existia isso, mais profundas, vamos chamar assim, era adepta dos jornais, né? Captava o jornal, ficava lendo ali aquela notícia, né? E isso também era uma seletividade normal, né? Você não consegue atingir todo mundo, não é isso? E aí vamos pensar uma coisa, olha só, hoje a gente tem muito consumo de podcasts, por exemplo, Sim. de mesa-casts, outros materiais, tem podcasts que tem 1 hora de duração, 1h30, materiais no YouTube que tem 2 horas de duração, materiais jornalísticos, que essas novas audiências consomem. Então eu acredito que é reconhecer esse lugar. Aquele público que for de fato interessado nesse conteúdo, ele vai ter uma predisposição a consumir materiais mais vastos, mais extensos. Em outra visão, eu tenho públicos que vão consumir materiais mais superficiais, e aí vão ser produzidos outros conteúdos pensando nessa diversidade de públicos. Bem, você está acompanhando o Hora da Verdade nessa conversa com o jornalista, né, professor também, Marcos Vinícius, que está aqui com a gente, professor da PUC, do curso de jornalismo aqui da PUC local, e a gente vai para o intervalo, mas antes eu quero fazer a pergunta para já preparar aí a resposta através do próprio professor, em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial e o jornalismo, como é que essas duas áreas se conectam e de que maneira a gente vai ter um jornalismo futuro aí, com essa questão das chegadas, com mais força ainda da inteligência artificial. Não sai daí, já já a gente volta.
Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta na Hora da Verdade, você está vendo essa roupinha, e você sabe que eu sempre falo aqui todas as semanas, e é verdade, até porque vale a pena você não só acreditar naquilo que eu estou dizendo, mas ir lá e perceber se é isso ou não que eu estou dizendo. A moda masculina acontece em Poços aqui na Luiz Jordão, na Rua Prefeito Chagas 70A, por lá blazers, camisas, sapatos, cintos, enfim, tudo para vestir melhor aquelas pessoas que sabem realmente o que a qualidade é em moda masculina. Então passe ali na Prefeito Chagas 70A e converse lá com a Silene, com o João, que vão dar toda a assessoria para você se vestir ainda melhor com a moda masculina que acontece em todo o Brasil, em todo o mundo, acontecendo aqui em Poços, na Luiz Jordão. E você que quer dar um banho de loja, né, na sua residência, na sua casa, olha aí o endereço certo. Marmoraria do Contorno, ali na Avenida Vereador Mundo Cardilo, 2615, telefone aí na tela, para você chegar lá e também dar um banho de loja. Você que está construindo, vai construir, passa por lá, você tem toda a consultoria do pessoal, né? Todo o pessoal que trabalha por lá, entende do que faz. E o meu amigo Tiãozinho, que está sempre rindo, que eu sempre digo, brinquei com ele, se rico, ri à toa, né, Nara? Olha o risão lá do nosso amigo Tiãozinho. Gente muito boa. Passa por lá que você vai realmente comprovar tudo isso que eu estou dizendo. Marmoraria do Contorno está aí na sua tela, merecendo a sua presença. Sua presença aqui também é fundamental. A gente tem uns minutos aí finais para a gente conversar sobre esse assunto que eu acho, até porque sou jornalista, né, gosto muito dessa área, acho importantíssimo a gente discutir várias áreas, mas o jornalismo é a profissão que eu abracei na minha vida. E procuro fazer da melhor maneira possível, dentro das minhas limitações. E aqui eu trouxe o professor Marcos Vinícius para colaborar e enriquecer essa discussão tão importante para o jornalismo, porque na verdade a gente está discutindo, quando a gente discute o jornalismo, se discute a sociedade, porque o jornalismo acompanha ou deve acompanhar todas as transformações para poder repassar a informação. O jornalismo tem essa situação da história, né? As pessoas contam as histórias e o jornalismo tem esse significado muito importante. Marcos, sobre a questão da inteligência artificial, que a gente comenta muito, dá um medo em muita gente, fala, nossa, está chegando, eu vou ser substituído, enfim. Como é que você faz essa análise lá com seus alunos, as suas aulas da inteligência artificial e o jornalismo? William, vamos levar para o mesmo debate que a gente pensou das mídias. Quando uma mídia chegou, ela sempre colocou medo nas anteriores, até que se adapte o cenário e a gente entenda que elas vão conviver e cada uma a seu modo vai criar sua própria linguagem. Acredito que no caso das inteligências artificiais, desses desafios tecnológicos, a gente está lidando com esse tipo de medo. Elas chegam, a gente não sabe ainda exatamente até onde elas vão, de fato, o quanto elas vão ou não nos beneficiar. Esse é um momento desafiador para o jornalismo, de fato, para entender até onde esses materiais vão nos ser um suporte e, de fato, vamos colocá-los como algo que vai nos ajudar em muita medida. A gente pode se beneficiar, a gente pode usar dessas tecnologias para diversos pontos do nosso trabalho.
Agora, em termos éticos, em termos da gestão do profissional jornalista que precisa lidar com a construção da ética, com a construção de um relato de notícia, é importante que a gente saiba que a figura humana, né, a figura da crítica humana é primordial. É ainda a base da construção do jornalismo. Então, a gente pode ir lá na inteligência artificial e buscar o suporte dela para algumas pautas técnicas, para algumas questões de transcrição, para alguns usos no cotidiano da profissão que podem facilitar o trabalho. Mas nunca perder de vista que é o olhar crítico de um sujeito que do lado de cá se chama jornalista, que está captando a informação, que está dosando o que vai ou não ser contado, é isso que faz a diferença. A inteligência artificial responde a comandos. Tem alguém que dá comandos para que você obtenha dela uma determinada resposta. E aí o jornalista tem que entender nesse momento que mais do que dar comandos para uma inteligência artificial, é não perder o seu lugar de crítico ao que esses materiais te oferecem e ao que o seu público espera. Se o seu público quisesse consumir resposta de inteligência artificial, ele mesmo iria lá e poderia obter. Então você, enquanto jornalista, é desafiado a entender que posso consultar, posso me valer desses materiais, mas a visão crítica, o apuro e a técnica vem de um profissional. Eu acho que aí a gente entra naquele conceito, né, de inteligência artificial e a inteligência que é real do ser humano, né, para compreender isso. Você falou uma palavra que eu acho muito importante, porque às vezes também ela é muito discutida no jornalismo, que é a palavra ética. Como é que você fala de ética para os seus alunos e o que é ser ético no jornalismo, de uma maneira prática? A questão da ética jornalística, e em termos teóricos e práticos, pensando no debate do conceito, é que a gente entenda o quanto o jornalista tem que estar disposto a ouvir os diferentes pontos de uma história, a entender que ele precisa dar espaço a essa diversidade e, com isso, contribuir para que a esfera pública debata de forma mais completa os seus problemas e os seus desafios. Ser ético, jornalisticamente falando, hoje em dia, é entender que eu não posso deixar que os meus interesses pessoais se sobreponham ao interesse desse coletivo. É entender que, enquanto jornalista, eu não respondo só ao grupo ao qual eu falo com um grupo muito maior, eu falo para uma sociedade. E, em termos éticos, isso é deixar para trás o meu ego, o meu eu, e colocar diante de mim aquilo que vai beneficiar um grupo maior de pessoas. A gente sempre, como jornalista e como cidadão, como ser humano, a gente tem aquela questão de ficar prevendo as coisas, né? O brasileiro é muito interessado nessa questão de previsão, né? A gente fica ligado na previsão meteorológica, previsão do que vai acontecer no ano, previsão de tudo, a gente fica pensando. Eu até tive um texto crítico esses dias que eu estava falando que a gente deixa de viver o presente e começa a pensar só no futuro, né? Mas é legal a gente às vezes imaginar como será o amanhã, como diz a música, né? Como será o amanhã. Como é que você, no seu estudo, na sua percepção, na sua expertise, percebe o futuro do jornalismo? Você consegue fazer algumas análises, umas avaliações? Como é que você enxerga o futuro do jornalismo? Eu acredito que o jornalismo vai se revalorizar. Diante desse contexto em que as redes sociais, as inteligências artificiais e outras tecnologias vêm ocupando tanto espaço, nós estamos chegando num momento em que cada vez mais é necessário que o jornalismo tome de novo as rédeas, coloque-se como essa fonte de credibilidade social para que o público e a sociedade entendam o tamanho dos debates que a gente tem, o tamanho dos problemas que a gente precisa compartilhar. Então, nesse exercício de pensar o futuro da profissão, eu acredito que nós vamos ter cada vez mais espaço para uma educação para as mídias. Debates, projetos, propostas que pensem como é olhar para essas mídias, construir textos e produtos para essas mídias e como é fazer essas mídias chegarem a diferentes públicos, entendendo então o papel do jornalista como mediador, como sempre foi, mas agora ainda mais direcionado, entendendo que cada mídia tem um público específico, sabendo fazer essa mídia chegar melhor e com mais qualidade a esses determinados públicos. Então é um exercício de pensar assim, olha, a nossa profissão, eu acredito que neste momento e daqui para frente vai ser ainda mais revalorizada, porque é neste contexto em que muitas vezes lados não querem se ouvir, muitas vezes não há espaço para o contraditório, nasce de novo a força e a relevância de um jornalismo de qualidade.
Eu partilho exatamente da sua opinião, porque eu sempre penso assim, se está todo mundo caminhando numa determinada direção, é preciso avaliar que algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, essa questão da técnica, né, que está chegando, a inteligência artificial, de todos esses mecanismos de instrumentos tecnológicos que a gente tem na mão, vai haver naturalmente uma seleção natural que o ser humano, o cidadão, a inteligência mesmo do cidadão, ela vai prevalecer sobre tudo isso. Por quê? Porque vai ser sempre o homem a ressignificar mais o seu espaço, né? Que é o que você está dizendo em outras palavras. Quer dizer, a gente vai voltar a valorizar o jornalismo, como sempre foi valorizado, mas com muito mais destaque, e principalmente o jornalista, aquele que está sendo formado nas universidades. Né? Eu tenho uma visão muito positiva. Eu gosto da área, eu gosto de ser jornalista e tenho uma visão positiva em relação ao campo. Acredito que nesse momento de desafio, esse enfrentamento não é para a gente ter medo enquanto jornalistas, mas é para a gente ter coragem de entender o papel que a nossa profissão ocupa e nós enquanto professores também, você enquanto professor, o papel que a gente tem de relevância nesse cenário, de ajudar na formação desses novos profissionais que vão entender esse mercado em desafios, em enfrentamentos e como é o melhor modo de se portar nesse mercado. Muito bem. Bom, eu tenho aqui uma caneca e aqui você está dizendo aquilo que eu sempre falo. Tem um texto aqui que é: se faz o que ama, amarão o que você faz, né? Que é exatamente o que eu acho que o professor tentou nos passar aqui, nessa visão que a gente tem, e eu partilho dela. Apesar de todos os cenários que a gente vive, o jornalismo ainda é o jornalista e o jornalismo, por consequência, é um setor fundamental para a nossa sociedade, e vale muito a pena ser jornalista. Você que está acompanhando esse programa aí, estudante, enfim, você que está pensando em um dia ser jornalista, aproveite, porque ainda nós vamos precisar muito de jornalistas com boa formação, ética, de qualidade. Com certeza eu partilho essa opinião do professor Marcos. Marcos Vinícius, eu quero te presentear aqui apenas simbolicamente com a caneca, obrigado. Que não é a do Jô, né, que faz uma falta. Eu sempre falo do Jô Soares como uma relação muito próxima de gente que faz falta na televisão brasileira, né, de maneira geral, e no jornalismo também. Queria deixar os segundos finais e os minutos finais do programa para suas considerações, agradecendo mais uma vez o enriquecimento que você proporcionou à Hora da Verdade. Eu que te agradeço, William, pelo convite, pela oportunidade de debater sobre jornalismo, a nossa área, né, o nosso caminho de vida, e agradeço muito aos jornalistas que me formaram, aos jornalistas que me influenciaram, agradeço aos jornalistas que vêm aí fazendo a nossa profissão se renovar. Aproveitando aí, você falou dos que te influenciaram, pegando esse gancho, a gente tem mais uns minutinhos. Quem é o jornalista que lhe influenciou, já que você falou, os jornalistas, não só os professores, mas talvez alguém que você assistia e falava: meu, esse cara é diferenciado. Como é que é? Não era nem de televisão, mas tinha um jornalista na minha cidade. Na sua cidade? Você é de onde? Eu sou de Cataguases, é uma cidade do interior de Minas, na divisa com o Rio, e um jornalista do lado da minha cidade, ele ia aos bairros, ele conversava muito com a gente, e ele fazia e acontecia na cidade, e eu achava aquilo o máximo, eu achava assim... Qual é o nome dele? Porque às vezes aqui tem... Marcelo Lopes. Marcelo Lopes. E eu achava interessante o quanto ele estava disposto a ouvir as pessoas. Olha que legal. E ele vai, eu ouvia a tia, eu ouvia a avó, eu ouvia todo mundo, e eu falava: caramba, que profissão é essa? Que coisa mais incrível, né? Ele vem aqui ouvir as pessoas, ele quer saber o problema delas. Eu achava aquilo o máximo. E aquilo foi uma das primeiras influências que eu tive de jornalismo como referência de profissão. Mas eu cortei você pode ter os seus minutos aí de considerações. Você já estava agradecendo as pessoas, por favor. Estava agradecendo aos jornalistas que me formaram e agora aos jornalistas que nós estamos formando, né? Então, agradecer a PUC Minas por ter um curso que se dispõe a debater, a problematizar o lugar do jornalismo, a relevância dessa profissão, aos meus colegas que lá estamos trabalhando para formar esses novos profissionais e principalmente aos nossos alunos, que serão os profissionais desse novo momento do jornalismo. Um grande abraço para todos eles e parabéns por esse dia. Muito obrigado, então, professor Marcos Vinícius, que esteve com a gente aqui, enriqueceu demais o Hora da Verdade com o seu conhecimento, com a sua expertise, né? Muitos alunos que eu tenho contato lá da PUC o elogiaram, falando que é um grande professor, assim como a grande parte, ou uma parte daqueles que eu conheço lá no jornalismo da PUC, com certeza faz um excelente trabalho, e o Marcos Vinícius aqui veio representar todos eles. Muito obrigado principalmente a você que esteve com a gente em mais uma edição do Hora da Verdade. Na semana que vem, segunda-feira, estaremos de volta aqui, se Deus assim o permitir, Ele o fará. Um grande abraço para você, uma ótima semana. Fica com Deus.